Olá, tudo bem? Que bom estar aqui mais uma vez para compartilhar a palavra do Senhor. Hoje é um domingo muito especial e nós estamos encerrando hoje aquela série de mensagens sobre os vencedores. E creio que Deus tem falado do seu coração e você é um vencedor. Aliás, você não é um vencedor. A Bíblia diz que você é um mais que vencedor. Bom, então hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens e eu quero compartilhar uma palavra muito poderosa, creio que vai abençoar a sua vida. Nós compartilhamos no primeiro domingo desta série falando sobre preparando-se para a batalha. No próximo domingo, após o domingo, a minha esposa compartilhou também uma palavra muito interessante, foi conhecendo o inimigo e as suas armas, as armas que o inimigo usa nessa batalha. Bem, hoje nós estamos encerrando essa série e eu quero trazer como tema para essa palavra, depois da batalha. Então nós já nos preparamos para a batalha, conhecemos o inimigo, então agora nós vamos ver sobre depois dessa batalha, o que acontece. E eu quero ler um texto muito interessante que está no livro de 2 Crônicas. É um texto muito interessante, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, começando com o versículo 20. Nesse texto nós vemos aqui a história de Josafá e uma vitória maravilhosa que Deus dá para o rei Josafá, uma vitória contra ou sobre Moabe e Amon. E é interessante esse texto. Eu creio que Deus vai trazer assim uma revelação profunda. Vamos ler esse texto? Você pode abrir sua Bíblia aí em casa e acompanhe comigo esse texto muito interessante. Olha o que diz aqui, 2 Crônicas, livro do 2 Crônicas, capítulo 20, começando com o versículo 20. Ele diz assim: na manhã seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor e no seu poder. É muito lindo esse versículo. Creiam no Senhor, no seu Deus, e vocês estarão seguros. Vou repetir esse versículo, porque ele é fantástico. Escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: dei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e a dar louvores ao Senhor, pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram-se uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, de onde se pôde olhar para o deserto, procuraram ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão. Não havia nenhum sobrevivente. Olha o versículo 25. Josafá e seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riqueza em abundâncias e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias
para saquear o despojo, de tanto que havia. No quarto dia, eles se reuniram no vale de Berac, onde louvaram ao Senhor. Por isso, aquele lugar é chamado de Vale de Berac até o dia de hoje. Então, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles, voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhe tinha dado uma grande alegria com a vitória sobre os inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas, trombetas, e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E último versículo: assim o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Apesar de ser um texto longo, mas ele é fantástico, que coisa maravilhosa. E o que me chama muita atenção é o que acontece depois dessa batalha, depois dessa guerra. E acontecem algumas coisas muito interessantes. Aqui, Josafá, ele vai para uma guerra contra Moabe e Amon, e ele está ali se preparando para a guerra, mas de repente, Moabe e Amon se levanta contra o outro povo para destruir Seir, que moravam no monte. E eles destruíram totalmente aquela cidade, totalmente aquele povo. Mas sabe o que acontece? Depois que destruíram, a Bíblia diz que eles começaram a guerrear entre si e matar um ao outro. E quando Josafá chega e seu exército em cima daquele monte alto para ver o deserto, eles não viram nenhum sobrevivente, porque todos estavam mortos. E é interessante que ele desce para colher os despojos. Então, o que acontece, o que realmente era natural acontecer após uma guerra, era o exército que venceu, recolher os despojos, espada, escudo, lança e até muita riqueza, ouro e muitas riquezas. E assim, a Bíblia diz que Josafá, por 3 dias, ficaram colhendo-lhe despojos. E é interessante isso aqui. Agora, voltando para o lado espiritual, nós começamos se preparando para a batalha. E como é que nós nos preparamos? Nós falamos bem no começo da primeira ministração que nós guerreamos em oração. Lembra disso? Usei até falando sobre aquele filme, O Quarto de Guerra. Exatamente. Então ali nós começamos a guerrear em oração, buscando a Deus, declarando que a bênção ia chegar à nossa vida. E sabe o que aconteceu? Através da oração, pela fé, com a intercessão, a vitória Deus nos deu. Então agora chegou o momento, depois dessa batalha espiritual, batalha em oração, chegou o momento agora de colher os despojos, de recolher, de tomar posse daquilo que Deus nos deu. Nós vamos falar algumas coisas muito interessantes. Talvez você já viu aquele filme, Os Vingadores. Inclusive minha esposa, domingo passado, ela falou um pouco sobre esse filme, sobre o filme dos Vingadores. E o que mais te admira na vida desses heróis? O que te chama mais atenção? Nós vimos ali nesse filme vários heróis, pessoas que se destacam, né? Como no caso, vimos ali o herói como o Capitão América e seu escudo, certo? Aquele escudo rapaz, é um negócio interessante, é só realmente em filme isso. O cara consegue jogar o escudo volta, aquela coisa louca, né? Mas Capitão América e seu escudo, o Homem de Ferro e suas armaduras, o cara se transforma ali e parece ser quase invencível, aquela arma tão poderosa, aquela ferramenta que o protege, que é inquebrável, ou coisa assim. Ou talvez o seu herói talvez é o Thor com seu martelo. Interessante, é outra ferramenta que eu nunca vi isso. Mas o cara joga, aquele martelo volta e é um negócio assim destruidor, que vai destruindo, que vai arrasando. Interessante esse filme.
mas também tem ali a viúva negra e suas habilidades de guerra. Mas também tem um outro personagem que chama muita atenção. De repente esse é seu herói, o Hulk e sua força. E tantos outros que lutam por um propósito, por uma causa, para libertar um povo, para proteger um povo. Sabe de uma coisa? O que me chama a atenção nesse filme é a unidade deles. Porque tem um momento ali quando um dos heróis, Capitão América, está abatido, o seu escudo, que provavelmente seria inquebrável, agora está quebrado. E talvez até pensando que tinha perdido a batalha, mas de repente chega seus amigos para a guerra. Mostra a unidade. E a unidade, ela é muito importante, ela traz uma força sobrenatural. E eu achei muito interessante. Então, para mim, o que mais me admira nesse filme, apesar de ser apenas um filme, mas é a unidade. Bem, eu quero falar para você, quero mostrar para você e falar um pouco sobre um outro filme, sobre outros personagens, só que esses são diferentes. Não é um filme apenas, esses são personagens real, são batalhas reais, batalhas verdadeiras que aconteceram e hoje acontece, numa batalha muito real. Esses personagens, eles marcaram suas histórias e deixaram legados importantes aqui, e que até hoje nós lembramos da sua passagem. E eu tive o privilégio de conhecer muito esses personagens que eu vou falar, até andar com eles em alguns momentos. Eu quero falar de alguns personagens muito importantes. Primeiro, herói, que nós chamamos não herói de uma batalha fictícia, mas de uma batalha verdadeira. E eu tenho uma grande admiração. Hoje esse herói, ele não está no esquecimento, hoje ele está no céu. E com certeza eu posso dizer que esse homem aqui, ele é um herói da fé. Entrou naquela história dos heróis da fé, como Abraão, como Moisés, como Josué, como Jacó. Chama-se o pastor Melvin e pastora Catarina Uber. Suas armas, fé e coragem. Talvez você não sabe disso, mas o pastor Melvin, ele veio dos Estados Unidos, não conhecendo o Brasil há muitos anos atrás. Veio dos Estados Unidos para o Brasil, e ele não foi assim, talvez até por alguns parentes, não foi bem compreendido. Por quê? Porque os Estados Unidos é um país de primeiro mundo. Então deixar um país de primeiro mundo e vir para o Brasil, e vir para a selva amazônica, parece uma coisa fora de natural. Mas sabe, aquilo que é loucura aos homens, isso é alegria, é poder de Deus. E o apóstolo Melvin, pastora Catarina, fizeram isso por amor à obra de Deus, herói da fé. E falamos assim com muita alegria, porque isso não é uma coisa, não é algo fictício, isso é real, isso foi verdadeiro. Esse é um herói, uma batalha verdadeira. E sabe de uma coisa? Ele não perdeu a batalha, ele venceu a batalha. Hoje está desfrutando da graça de Deus, do céu de glória. Outro grande herói, que também tenho uma admiração e tive o privilégio de conhecer muito esse homem, até ficar um período, alguns dias no barco com ele, porque ele trabalhava também ajudando na obra no Ribeirinho, o fundador da Missão Paz no norte do nosso país, lá em Santarém. Pastor Lucas e Catarina Uber, que casal precioso. Lucas, herói da fé, hoje está no céu, coroado, glória a Deus. Hoje está no céu, desfrutando e se alegrando pelo que Deus fez na sua vida. E sabe de uma coisa? O pastor Lucas falava uma frase assim: eu não quero uma vida fácil, não quero viver uma vida fácil, quero viver uma vida que vale a pena viver. E um dos versículos que o pastor Lucas gostava muito, ele gostava de muitos versículos, mas um que eu lembro muito é aquele versículo do Evangelho de João, capítulo 17, se não me engano, verso 4, quando ele diz assim: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Lucas Uber, herói da fé.
Outro que me traz muita admiração, esse bem no começo do ministério, ele foi meu discipulador, Newton e Cleuci Cordeiros. Newton e Cleuci, eu coloquei como uma frase para o Newton, pastor Newton e pastora Cleuci, um coração super apaixonado por alma, super apaixonado. Toda a nossa liderança é muito apaixonada por alma. E o Newton na área ribeirinha, penso um homem que já implantou, eu creio que dezenas de igrejas, centenas de igrejas. Um coração muito, muito apaixonado, indo nos lugares mais difíceis da bacia amazônica. Newton e Cleuci Cordeiro, grandes heróis da fé, hoje estão ainda conosco, glória a Deus. Mas também temos aqui outro casal que são nossos heróis, Paulo e Rebeca Uber, pastor Paulo Jeff, pastora Rebeca, sabe, temos uma admiração. Pensa num casal maravilhoso, verdadeiros missionários em qualquer lugar, horas eles estão em avião, viajando para outros países, supervisionando a nossa igreja. Mas sabe de uma coisa, tem momento que pastora Rebeca, pastor Paulo Jeff estão naqueles barquinhos bem pequenos na bacia amazônica, visitando nossas igrejas e falando para o pessoal do ribeirinho. Tem hora que eles estão de Uber. É um casal fantástico. Que herói que podemos nos espelhar neles como verdadeiros heróis em Cristo Jesus. Não é por causa deles, é apesar deles. Nós também temos um outro grande herói aqui, olha só, Abe e Andrea Uber, que são pessoas que eu vejo assim, pastor Abe e pastor Andrea, é um casal que eles veem o invisível, eles creem no incrível e aceitam o impossível. Homem de tanta fé, realmente é um Abraão. Porque Abe é em inglês, né? Então, é um verdadeiro Abraão que olha além do horizonte, que vê o impossível que Deus vai fazer. E tem uma frase quando falamos essa frase, logo lembramos desse pastor querido, nosso pastor, que é: isto é só o começo. Parabéns, pastor Abe, se o senhor estiver assistindo essa mensagem, obrigado por você acreditar em grandes coisas. O senhor e a pastora Andréia são grandes heróis da fé. Também temos outros grandes pastores, pastor Timóteo, que está no Japão, pastora Ângela, que está em Fortaleza. Mas tem um outro aqui, gente, que eu coloquei, que eu tenho uma admiração, é nossa cobertura aqui no estado do Espírito Santo, que é o pastor Elivaldo e Eliene Canté. Deixa eu falar só um pouquinho sobre esse casal. Pastor Elivaldo e pastora Eliene Canté. Pastor Elivaldo nós conhecemos mais como pastor Canté. Ele é do interior, lá da bacia amazônica, uma comunidade próximo da nossa cidade de Santarém. E o Canté, eu coloquei uma frase que realmente eu vejo que olhar para o Canté, para mim, é essa frase: é o improvável. Lá daquela comunidade bem isolada, Deus o chamou, Deus o separou como herói, ele e a pastora Eliene. E hoje eles são pastores da nossa igreja, da base da nossa igreja em Curitiba, Paraná. Sabe, eu me espelho muito, é um grande homem de Deus, que tem uma visão poderosa. Mas saber, gente, que Deus pode chamar pessoas do berço de ouro, mas pode pegar pessoas lá da manjedoura para fazer um herói. Deus pode chamar pessoas de grandes capitais, mas pode também pegar pessoas lá daquela tribo, pode pegar pessoas lá daquele ribeirinho, pode pegar pessoas lá da roça e fazer grandes heróis, grandes vencedores. Para mim, esses heróis aqui, eles são pessoas que nos inspiram. Esses são alguns dos milhares de heróis que a gente vê na Bíblia Sagrada, mas também no nosso mundo. Grandes líderes que amaram, que amam, muitos que já estão com o Senhor e muitos ainda estão conosco. Então, essas pessoas nos inspiram realmente a acreditar em Deus e a crer que dessa batalha nós já vencemos e vamos colher os despojos. Mas ainda quero falar de mais um: Jesus Cristo de Nazaré, o número 1, glória a Deus. Esse é o mais que herói, é o super herói.
super-herói, com muito amor, amou o mundo de tal maneira, deixou o reino de glória, veio morrer por mim, por você, veio vencer o inimigo, e ele venceu a morte, ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Olhe para mim aqui. Eu comecei falando desse texto de Josafá, e que Deus deu uma vitória maravilhosa para Josafá. Mas também eu falei sobre alguns heróis desse filme Vingadores. E você olhando para essa camisa aqui, você vai ver que esse símbolo aqui, esse escudo, quando você vê esse escudo, de quem você se lembra? Você olhando esse escudo aqui, você vai se lembrar do Capitão América, com aquele escudo defendendo e tal, e atacando e fazendo proezas. É isso que você lembra. Mas eu não vim aqui falar do Capitão América, e nem vim aqui falar desse escudo. Eu vim falar desse aqui, momento. Eu vim falar desse aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Eu vim falar dele, eu vim falar de Jesus, eu vim falar daquele que morreu, daquele que tem poder, que o escudo dele é escudo da fé, não é feito de um material humano, mas é o escudo da fé. Eu vim falar aqui de Jesus. E sabe de uma coisa? Quando o Capitão América, ele fala para os seus amigos, que são também heróis, e assim, crendo na vitória, e ele diz assim para os seus amigos: avante, vamos vencer, vamos guerrear. Esse Jesus Cristo de Nazaré, do qual nós seguimos, sabe o que ele disse para mim e para você? Ele disse assim: ide, pregai o evangelho a toda criatura, ide, fazei discípulo de todas as nações, ide, curai os enfermos, ressuscitai os mortos. Jesus Cristo, ele é o único herói, o invencível, o imortal, o todo-poderoso. É dele que estamos falando. Então nessa batalha, nós cremos plenamente que Jesus, que habita em nós, nos tem dado a vitória. Apesar de sermos mortais, nós temos nessa batalha, nós temos pessoas que não perderam e nem morreram. Foram pessoas que foram semeadas no reino. Tem um versículo na Bíblia que diz que se o grão de trigo caindo do chão não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos, Então, nessa batalha, algumas pessoas, seu corpo físico morreu. Lucas Huber, o fundador da nossa igreja no norte, ele hoje está com o Senhor. Melvin Eduardo e Catarina Huber estão com o Senhor, que foram nossos heróis, que são nossos heróis. Tem o nome de uma outra pessoa que lembro bem no começo da nossa igreja, no Ribeirinho, na região norte, Sabá Costa. Ele era meu tio e também um grande fundador de igrejas, implantou várias igrejas no Ribeirinho, hoje está com o Papai do Céu. Mas nós não perdemos, eles não morreram, o corpo voltou ao pó, mas o seu espírito está com o Senhor. Então, quantas vidas esses heróis eles ganharam para Jesus? Quantas famílias foram restauradas? Quantas pessoas foram curadas através da oração deles? Sabe de uma coisa? Apesar de eles hoje não estar aqui com a gente, mas estar com o Senhor, eles não são derrotados. Eles são heróis verdadeiros, estão vivos lá no céu. Alguns deles não estão, como eu falei mais aqui, mas o seu exemplo, a sua história nos inspira. Eles realmente são pessoas que nos inspiram a continuar fazendo. Deus não nos chamou apenas para contar a história de alguém, mas Deus nos chamou para escrevermos a nossa própria história e contar a nossa história, e também deixar nossa história para a nossa geração.
Que história eu e você temos para contar para os nossos filhos, para os nossos netos? Que história nós temos para contar? Olha o que ele diz em Salmo 30, verso 5, ele fala assim: porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Não sei a luta que você está passando, mas a alegria vem ao amanhecer. A batalha, creia que você já venceu, e Deus quer te levar a colher esses despojos. Então, quais são os benefícios? Numa batalha tem benefício? Eu não sabia, pastor, que numa batalha, apesar de ser sangrenta, de ter perda, de ter dor, de ter morte, ferimentos e coisas assim, eu não sabia que a batalha ela tem benefício. Tem, deixa eu falar rapidinho para você alguns benefícios da batalha. Primeiro, numa batalha, nós nos tornamos um por todos e todos por um, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, vencer. Na batalha se descobre o valor de uma vida, de uma família, de um soldado, de um país, de uma nação. Então é um benefício, traz a revelação da importância da vida. Sabe talvez você já assistiu aquele filme Até o Último Homem? Ali mostra a importância, o benefício da batalha, que cada pessoa ela é muito importante. Outro benefício, na batalha todos são iguais, não tem raça, cor, rico ou pobre, todos são mortais, derrotados ou vencedores. É outro benefício que a batalha nos traz, revelação disso aqui. Também, independentemente do credo religioso, todos na batalha, eles pensam em pelo menos 3 coisas, preste atenção. Na batalha, independentemente do credo religioso, todos que estão na batalha, eles pensam pelo menos em 3 coisas. Eu separei 3 coisas. Primeiro, eles pensam em Deus, pedindo ajuda, a misericórdia de Deus. Segundo, eles pensam no inimigo, porque eles sabem que eles vão enfrentar algo difícil. E a terceira coisa, eles pensam em vencer a batalha. Então, apesar de estar na batalha, ninguém pensa, não, eu vim aqui para me morrer. Não, ele pensa que ele está ali e ele vai vencer. E ele vai vencer. Ele vai vencer. Nessa batalha, você não vai vencer. Creia, você já venceu. Você é mais que vencedor. Então, nesse período difícil da batalha que nós estamos passando a Covid, nós vemos que muitas pessoas perderam seus entes queridos, choraram, ainda estão chorando. Mas sabe de uma coisa? Por outro lado, isso nos trouxe revelação da importância da vida, da importância da família, da importância dos amigos, da importância do próximo, de amar o próximo, de não perder a oportunidade. Após a batalha, é hora de colher o que conquistamos através da oração. Olha só, o que nós vamos colher agora? Salvação da nossa família. E tem um texto para isso, Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. É hora de colher esse despojo. Eu tomo posse, toda a minha casa serve ao Senhor. Eu tomo posse da salvação do meu esposo, da minha esposa. Eu tomo posse da salvação dos meus filhos. Eu tomo posse da salvação dos meus pais. Colha pela fé esse despojo, porque Deus já conquistou por você. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito seu, é sua herança. Olha, outro despojo que você pode colher: salvação das pessoas ao seu redor, dos seus parentes, dos seus vizinhos, salvação das pessoas que você conhece, dos seres humanos. E isso é muito importante. Outra, despojo que devemos colher: saúde divina. É importante, nós temos tanto versículo na Bíblia que fala que Jesus já levou sobre ele todas as enfermidades. Então é hora, depois agora que você orou, que você batalhou, eu tomo posse da minha cura, eu tomo posse da minha saúde, tá certo? Olha outro despojo aqui importante para se colher, já que você batalhou: prosperidade. Miséria não é de Deus. A Bíblia diz que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
em Cristo Jesus cada uma das suas necessidades. É hora de colher esse despojo, prosperidade. É hora de colher alegria, de colher paz, de colher amor, de colher bons relacionamentos. É bom lembrar que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Então, colher despojo. Colher o despojo é mérito, é honra dada a Deus. Colher o despojo numa guerra terrena, numa guerra física, traz mérito e honra àquele soldado, àquela nação. Mas colher o despojo na batalha, na guerra espiritual, é dar honra e glória ao Senhor e ser também abençoado. Quando Jesus estava no Getsemane, orando, clamando ao Pai por tudo que ele ia passar, ele sabia que ali ele já estava colhendo o resultado. Até porque a Bíblia diz no livro de Isaías 53:11, ele fala assim: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito, contente. Então, na batalha terrena, o que traz honra é vencer a batalha. Na batalha espiritual, o que traz honra é colher despojo. Tá bom, queridos? Que Deus te abençoe. Tem mais um outro versículo aqui, quero encerrar com esse versículo que diz: eu te glorifiquei na terra. João 17:4. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. Quem falou isso foi Jesus. Eu quero desafiar você: não desista, mas creia, tome posse daquilo que Jesus conquistou. Eu quero orar com você agora, baseado nessa palavra. Quero orar com você, declarando que você vai tomar posse, que você vai colher isso que Deus já te deu no mundo espiritual. Ele já te deu. Então feche seus olhos e ore comigo nesse momento. Pai, eu oro por essa pessoa que está me assistindo e que ouviu, Senhor, essa palavra. Traga, Senhor, revelação profunda e que ela possa entender no seu coração a importância, Senhor, de tomar posse, a importância de se preparar para a batalha, a importância de conhecer o inimigo e suas armas, mas também a importância de colher aquilo que o Senhor já conquistou para nós e por nós, através do sacrifício lá na cruz. Eu declaro sobre a vida dessa pessoa, sobre a vida dessa família, sobre a vida desse irmão, dessa irmã que está passando por luta. Eu declaro agora a cura, a saúde, a prosperidade, a salvação. Eu declaro agora sobre sua casa a paz do Senhor que excede todo entendimento. Eu declaro que sua vida nunca mais será a mesma. Assim como Deus fez na vida de Josafá, que por 3 dias eles escolheram ali o despojo dos inimigos. Declaro que na sua vida não vai ser apenas 3 dias que você vai colher despojo, mas eu declaro na sua vida que todos os dias você vai colher despojo das bênçãos que Deus tem para você. Que o Senhor te abençoe, Senhor te possa fazer entender e crescer mais na fé. Outra coisa, queridos, se você tem sido abençoado com essas ministrações, então aí no seu vídeo aparece o link da nossa igreja. Entre em contato conosco. Queremos ter o prazer, temos o prazer de poder atender você e te ajudar nessa nova vida com Jesus, tá? E também nós temos o endereço da nossa igreja. Se você quiser nos fazer uma visita, vai ser uma honra ter você conosco. E que Deus te abençoe. Até a próxima.